Olá e bom dia a todos. Nós somos a equipe Gradiente Ascendente e hoje nós vamos falar sobre a predição do tempo de escuta de podcasts. Bem, agora a gente vai apresentar brevemente os objetivos do projeto. Tem uma pergunta importante no nosso projeto. Como é que predizer o tempo de escuta de podcasts pode ser relevante? Basicamente, marketing com foco, criação de conteúdo personalizado e também recomendações personalizadas nas plataformas de streaming. Daí surge o nosso desafio principal, que é predizer o tempo de escuta médio dos podcasts, baseado nesse dataset que é oriundo de uma competição do Kaggle. Muito bem. Como todo bom projeto de ciência de dados, a gente iniciou todo o processo através da análise dos dados, da inspeção e do tratamento desse dataset, que, conforme eu já disse, veio do Kaggle. Aqui trazendo alguns detalhes dessa etapa, né? Só um dado importante é que esse dataset do Kaggle ele foi criado por uma LLM, então são dados sintéticos que não representam a realidade necessariamente. Tá? A gente então recebeu três datasets, dos quais a gente utilizou esse train e esse podcast dataset. No final testamos nesse aqui, de teste CSV. A gente basicamente concatenou o podcast dataset com o train e depois removeu as duplicadas. Os slides a seguir, a gente traz todo o detalhe do tratamento do dataset. Eu não vou gastar muito tempo nisso. Então, basicamente, o dataset concatenado, isso é um detalhe importante, ele tinha 708 mil linhas. E depois que a gente removeu, a gente aplicou todos os filtros, ficamos com 128 mil linhas. Nesse slide, então, eu trago o resumo da inspeção e da análise dos dados. As principais descobertas aqui, né? A maioria das nossas variáveis numéricas do nosso conjunto tinha uma distribuição uniforme, quase que aleatória, né? Então, histogramas muito retinhos, assim, né? No máximo algumas oscilações, mas a gente, com exceção da variável y, que tinha uma cauda direita mais longa, as variáveis numéricas eram bem uniformes, tá? Outro fato aqui é que o nosso conjunto de dados estava bem balanceado, então as variáveis categóricas elas tinham uma distribuição quase que igual ali para as diferentes categorias. A gente viu também uma correlação muito linear entre o tempo de duração do episódio e o tempo de escuta, né? E no geral as outras correlações eram muito fracas, tá? Então nem vamos trazer mais esses dados aqui. A gente fez mais algumas análises de teste T-Student e comparação da densidade de dados, mas aqui não tivemos achados relevantes. Muito bem, pessoal. Então, depois que a gente fez todo o tratamento, a inspeção e a limpeza dos dados, a gente partiu então para a criação dos modelos baseline. Aqui então a gente traz alguns dos resultados dos quatro modelos, né? E as devidas características. Quem quiser pode olhar com calma depois, pausar o vídeo. A gente vai passar rapidinho mais para os resultados. Então, aqui é a Ridge Regression, anteriormente tinha a linear. Aqui temos a Random Forest e por último os resultados da MLP. Tá? Nesse slide, então, a gente traz o comparativo dos baselines, em que trazemos aqui as métricas principais usadas na avaliação dos quatro modelos. E os dois melhores modelos foram Random Forest e a rede neural MLP. Por isso, a gente resolveu seguir adiante com esses dois, porque entendemos que eles poderiam trazer mais benefícios. Então, a gente traz aqui um resumo do que foi feito até agora, né? E a gente está com os modelos baseline aqui escolhidos, no caso escolhemos dois. Agora a gente vai fazer algumas etapas de revisão e fine-tuning desses modelos e finalmente o teste dentro do dataset do Kaggle. Então a gente vai para essa terceira parte da nossa apresentação que é o fine-tuning, o feature engineering e os ensembles. Muito bem, aqui eu vou apresentar rapidamente toda a metodologia que tivemos, né, para vocês verem o pré-processamento ou o método de fine-tuning que usamos, os fluxos aqui de trabalho. Então, aqui começamos com um grid search. Um segundo método que a gente usou foi revisar o pré-processamento, em que a gente removeu os filtros, né, a gente manteve as duplicatas e usou o dataset concatenado para a gente ter mais amostras no nosso teste, nosso conjunto de treinamento.
Aqui temos uma segunda tentativa de pré-processamento revisada, que foi tirar o log das características aqui que são episode length, né, a duração do episódio, e o tempo de escuta. A gente também, para não perder muitas amostras que continham dados vazios, a gente resolveu substituir os vazios pela mediana também. Realizamos feature combination, com a criação de 4 novas features. Realizamos feature selection utilizando 4 métodos da biblioteca do scikit-learn. Realizamos também análise de componentes principais, e aqui a gente pode ver como os dados são bem uniformes, né? Você vê que quando a gente categoriza por alguma das features, fica muito tudo clusterizado junto, né? A não ser pelo episode sentiment, que a gente tem uma divisão clara. A gente também utilizou o AutoGluon, que testa diferentes ensembles aqui, né? Testamos o XGBoost com 3 fine-tunings aqui diferentes, né? Na verdade, assim, um básico e 2 fine-tunings. E por último, 3 métodos aqui também para rede neural MLP. Nessa tabela a gente apresenta o resumo de todos os métodos utilizados para treinamento e pré-processamento e fine-tuning dos modelos. Como vocês podem ver, tem bastante informação aqui e é por isso que a gente resumiu nos gráficos a seguir. Nesse slide a gente traz um resumo da performance dos modelos, tá? A gente testou mais modelos do que tem aqui, mas eu resolvi trazer 6 modelos para a gente poder exemplificar melhor e visualizar melhor. Então, o melhor modelo foi o Random Forest com o Grid Search, que teve na validação 9.8 o erro médio. E desses 6 aqui, o pior foi o Random Forest com o dataset concatenado com 12.7. Aqui no meio a gente tem a rede neural, temos o XGBoost e o AutoGluon, mas no geral a gente vê que a variação aqui da validação não é tão elevada entre os modelos. Muito bem. Agora a etapa final do nosso projeto foi o teste com o dataset do Kaggle. E para isso a gente selecionou 6 modelos para fazer esse teste. Então aqui estão os 6 modelos que a gente utilizou, né? Então basicamente utilizamos 3 modelos de Random Forest com pré-processamentos ou fine-tunings diferentes e 3 modelos do XGBoost. Excelente. Aqui então a gente traz o resumo dos testes com o dataset do Kaggle. E aí, o que a gente vê? O melhor modelo foi o Random Forest com o dataset concatenado. Ele teve um erro médio de 12,7 minutos no dataset de testes. E é curioso a gente observar que ele não foi o modelo que teve a melhor performance na validação. Então, assim, ele generalizou melhor se a gente observar. Porque, embora não teve um desempenho tão bom na validação, no teste, ele foi o que teve o melhor desempenho de todos. Portanto, quais são as conclusões finais diante de todo esse projeto que a gente executou? A começar com o primeiro ponto. Então, o melhor modelo no conjunto de teste teve uma precisão média ali de 27%, né, que foi o modelo de Random Forests com o dataset concatenado, que era aquele dataset que a gente não excluiu os dados super absurdos. Outro fato importante, a feature de duração do episódio foi a feature predominante para dizer o tempo de escuta de podcast. Isso para todos os modelos, tá? A gente teve outras 2 features que tiveram uma participação um pouquinho menor, que foram popularidade do guest e popularidade do host. Entretanto, disparadamente, quanto mais longo o episódio é, maior tende a ser o tempo de escuta. Esse terceiro ponto é muito importante. É crucial manter o seu dataset de treinamento o mais intacto possível. Isso a gente aprendeu a duras marras ali no nosso projeto. Por quê? A gente tinha removido inicialmente muitos dados, que nem eu tinha citado, sobretudo os dados não, os nuns, né? Tinha muito dado vazio. E isso deixou assim a gente partiu de mais ou menos 800 mil linhas para umas cento e poucas mil linhas ali no dataset. A gente perdeu muita informação. E também a gente removeu outros dados ali que não tinham muito sentido. Por exemplo, o tempo de escuta do podcast ser maior do que a duração do mesmo podcast. A gente entende que isso pode ser um ruído, mas esse tipo de exemplo a gente tem que tomar cuidado na hora de remover do treinamento,
porque a gente viu que o modelo que melhor generalizou no conjunto de teste, ele era o modelo com menos modificações ali na base de dados do treinamento dele. E também ele não teve uma validação tão boa, mas na hora de levar para o conjunto de teste ele foi o que performou melhor, tá? Porque ele tinha um pouco mais de noção ali de como generalizar, porque tinha mais riqueza no conjunto de treinamento. Outro fato importante é a gente fez vários fine-tunings, combinações de features, feature engineering, a gente fez pré-processamentos e assim, apesar de eles tiveram alguma variação ali nos resultados, não foram muitos ganhos, né? Isso pode ser devido ao fato de que o nosso dataset aqui em questão ele era sintético, ele não representava o mundo real de fato, assim, né? Não eram dados coletados na vida real. E a maior parte das features ali tinha uma distribuição muito uniforme, tá? Então você via que não tinha meio que uma heterogeneidade nos dados, eles eram muito uniformemente distribuídos, tá bom? E aí, assim, possíveis próximos passos para melhorar esse trabalho seria explorar mais o fato de que o erro médio, ele era, quanto maior a duração do episódio, maior era o erro médio, né? Então, a gente pode, de repente, testar, utilizar esse argumento aqui no Random Forest, que é o sample weight, para atribuir um peso diferente nessa variável. Testar modelos híbridos para diferentes faixas dessa feature de duração do episódio. E finalmente, por exemplo, criar uma nova feature categórica. Então você pega o listening, o tempo de duração do episódio e quebra ali em faixas, né, em bins, para você poder testar faixas diferentes desse modelo e aí vira uma categórica. Pessoal, é isso. Espero que tenham gostado dessa apresentação. Espero que tenha ficado claro tudo que explicamos. Qualquer dúvida, podem nos contatar. Estamos à disposição e muito obrigado.